Oi! E aí? Prontos para mais uma exploração? Hoje a gente tem um material que vai direto numa pergunta que, olha, eu acho que todo mundo já se fez. De onde vem nossa bússola interna? O que diz o que é certo e o que é errado? Exatamente. Temos em mãos um capítulo bem denso, chamado Madre Teresa versus Hitler. Ele faz parte de um livro maior que a gente recebeu como 7.pdf. E a tese central do texto é forte, viu? Forte como? Ele argumenta que existe uma lei moral universal, quase como se estivesse escrita nos nossos corações, sabe? E que a existência dessa lei, bom, ela aponta para algo além do mundo material, para um legislador moral. Uau, intrigante. Então, nosso objetivo aqui é meio que desempapotar esse argumento, certo? Ver como o texto define essa tal lei moral. Isso. E quais são as pistas, as evidências que ele usa para dizer que ela existe mesmo? Como essa ideia toda bate de frente com o relativismo, né? Aquela ideia de que tudo é só opinião ou cultura. Exatamente. Vamos ver como ele constrói essa ponte. Preparados, vamos lá então. Por onde o texto começa essa discussão? Olha, o ponto de partida é até uma conversa bem do dia a dia. O autor conta de um amigo dele, um tal de Dave. E o que o Dave pensa? Para o Dave, o sentido da vida era basicamente ganhar dinheiro e ajudar pessoas. O que parece ótimo, né? Super nobre? Sim, parece uma boa filosofia. Pois é. Mas aí o autor apertou um pouco. Perguntou, por que a gente deveria ajudar os outros? Ou, sei lá, ser leal à família? E o Dave, bom, ele não tinha bem uma resposta objetiva. Como assim? Era mais um sentimento, sabe? Uma intuição forte de que aquilo era o certo a fazer. Mas não uma razão lógica externa. Ah, entendi. E aí que o texto entra com a ideia da lei moral. Exatamente. Pega essa intuição do Dave e diz, olha, isso não é só uma preferência sua, como gostar de sorvete de morango. Essa sensação de dever, essa coisa dentro da gente que diz que certas coisas são boas e outras ruins. Seria um indício dessa lei moral mais profunda. O texto sugere que é por isso que, lá no fundo, quase todo mundo concorda que, sei lá, ajudar alguém é melhor do que chutar cachorro, né? Faz sentido. E como eles formalizam esse argumento? Você falou de um legislador. Sim, o raciocínio central é apresentado de forma bem lógica, quase como um silogismo, sabe? Primeiro, toda lei precisa de um legislador, alguém que a criou. Ok, A. Segundo, existe uma lei moral objetiva, que guia nosso senso de certo e errado. B. Logo, conclusão, tem que existir um legislador por trás dessa lei moral. C. Entendi a lógica. A plus B igual a C. Isso. A fonte até compara essa lei moral com a lei da natureza que o Thomas Jefferson citou lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, sabe? Algo que seria autoevidente, que todo mundo reconhece. Tá, mas essa premissa B, existe uma lei moral objetiva, é justamente o ponto mais polêmico, talvez. Como o texto tenta provar que essa lei é real e não só uma convenção nossa ou um sentimento? Ótima pergunta. Porque é aí que o argumento se sustenta ou cai, né? E o texto sabe disso. Ele dedica bastante espaço para tentar demonstrar essa premissa. Traz várias linhas de argumentação. E quais seriam as principais? Bom, uma que eu achei bem interessante é a ideia de que essa lei moral é, no fundo, inegável. Inegável. Como assim? Tem gente que nega o tempo todo que exista certo e errado absoluto. Pois é. Mas o texto argumenta que mesmo quem nega acaba se contradizendo na prática. O exemplo que ele dá é de uma pessoa numa palestra que diz não existem valores reais. Certo. Mas essa mesma pessoa provavelmente ficaria furiosa se alguém a impedisse de expressar essa opinião. Ou seja, ela está no mínimo defendendo o valor da liberdade de expressão como algo bom, como um direito. Ah, entendi. Você nega todos os valores, mas acaba tratando o seu direito de negar como um valor absoluto. É uma autocontradição, então. Exato. É o que o texto sugere. Outra linha de evidência bem forte são as nossas reações. Nossas reações, tipo raiva, indignação. Isso. Muitas vezes a gente percebe essa lei moral com muito mais clareza quando nós somos a vítima de alguma injustiça. Faz sentido. Quando a gente sente na pele, dói mais, né? Exato. O texto conta uma história ótima, de um estudante relativista. Adoro histórias. Conta aí. Ele entregou um trabalho para um professor,
defendendo que toda moralidade era relativa, que não existia certo ou errado universal. Ok, bem relativista mesmo. Aí o professor deu nota F, 0 para ele. E a justificativa na prova foi: eu não gosto de capas de trabalho azuis. Não acredito. E qual foi a reação do aluno? Ficou indignado. Mas isso não é justo. O senhor nem leu meu trabalho. Não pode me dar 0 por causa da cor da capa. Pegou ele? Pegou. A reação dele, segundo o texto, mostrou que ele acreditava sim num padrão de justiça. Pelo menos quando convinha para ele, né? Claro. Nossas reações mais viscerais contra roubo, traição, ou mesmo coisas maiores como, sei lá, atos terroristas, elas sugerem que a gente espera que os outros sigam um padrão objetivo de comportamento. Não é só, que pena que você pensa diferente. Isso foi errado. Essa história da capa azul é muito boa, ilustra bem. E tem mais alguma evidência que o texto destaca bastante? Sim, uma que é bem fundamental hoje em dia. A conexão com os direitos humanos. Ah, sim. Vida, liberdade. Isso. De onde vêm esses direitos que a Declaração de Independência Americana chama de inalienáveis, direitos que ninguém poderia tirar? O texto argumenta que, sem uma base numa lei moral superior, que a própria declaração atribui a um criador, aliás, esses direitos seriam só opiniões fortes, preferências da maioria, talvez. Mas não direitos inerentes a todo ser humano, independente do que qualquer governo ou sociedade pense. Entendi. Sem essa lei maior, eles perdem o fundamento, o chão. Exato. E o texto usa os julgamentos de Nuremberg como exemplo também. Os julgamentos dos nazistas depois da Segunda Guerra. Isso. Para condenar aqueles oficiais por crimes contra a humanidade, os tribunais tiveram que apelar para quê? Para uma lei moral que estava acima das leis da Alemanha nazista da época. Tinha que haver um padrão maior de justiça para dizer que aquelas atrocidades eram erradas, mesmo que fossem legais sob o regime de Hitler. Certo. Então, a própria ideia de justiça universal, de crimes contra a humanidade, dependeria dessa lei moral objetiva. E isso se conecta com a nossa capacidade de julgar o que é justo ou injusto no dia a dia. Diretamente. É outro ponto-chave do texto. Sem uma lei moral, como a gente poderia sequer reconhecer a justiça ou a injustiça? Como assim? O escritor C.S. Lewis, que é muito citado nessa fonte, contava que ele percebeu isso quando ainda era ateu. Ele vivia criticando Deus pela injustiça que via no mundo. Uma crítica comum, né? Sim, mas aí ele parou para pensar, peraí, como eu sei que o mundo é injusto? Para dizer que algo é injusto, eu preciso ter, mesmo que implicitamente, uma ideia do que seria o justo. Tipo, para saber que uma linha está torta, eu preciso ter uma noção do que é uma linha reta. Exatamente essa analogia que o Lewis usa. O texto pega o Holocausto como exemplo extremo. A gente sabe que aquilo foi objetivamente mal. Não foi só uma opinião cultural diferente dos nazistas. Com certeza não. Esse nosso saber profundo, essa condenação universal, ela pressupõe que existe um padrão objetivo de bem, de certo. Se não, seria só a nossa preferência contra a deles. Entendi. E ter esse padrão reto permitiria, então, comparar as coisas. Dizer que uma ação foi, sei lá, melhor ou pior que outra. Isso. É mais um argumento que deriva daí. A lei moral permite medir diferenças morais. É o tal do Madre Teresa versus Hitler do título do capítulo. Como assim? Como a gente sabe intuitivamente que o que Madre Teresa fez foi moralmente bom, superior ao que Hitler fez, o texto diz que só podemos fazer essa comparação se tivermos um padrão externo, fixo, a lei moral. Sem esse padrão? Sem ele dizer Hitler foi mal, seria como dizer eu prefiro jiló a chocolate. Só uma questão de gosto pessoal sem valor objetivo. A analogia que o texto usa é de comparar mapas. Mapas. Imagina 2 mapas antigos da Escócia. Como você sabe qual deles é o melhor, o mais preciso? Comparando com a Escócia de verdade, com o território real. Exato. A Escócia real é o padrão. A lei moral seria esse território real do certo e errado que permite avaliar os mapas das nossas ações ou das ações dos outros. Ok, acho que peguei a lógica do argumento pela existência da lei moral. Tem várias camadas.
Nossa intuição, nossas reações, a base para os direitos humanos, a própria noção de justiça, a possibilidade de comparação moral. Parece forte. Mas aí volta a pergunta. Se é tão óbvio assim, por que tanta gente hoje em dia defende o relativismo? Aquela ideia de que cada um com a sua verdade, não existe certo ou errado universal. Essa é a questão, né? E o texto dedica uma parte considerável a tentar entender isso. Ele não ignora o relativismo. Pelo contrário, ele tenta desmontar o que consideram serem algumas confusões bem comuns que levam as pessoas a pensar assim. Ah, legal. E quais seriam essas confusões, segundo a fonte? Uma bem básica é confundir como as pessoas de fato se comportam com o que elas deveriam fazer. Tipo, o ser e o dever ser. Exatamente. O fato de que, sei lá, em alguma época, o lugar, a mentira era comum, ou a corrupção é vista como normal, não torna a mentira ou a corrupção moralmente certas. O texto critica aquela justificativa meio vaga de mas estamos no século XXI, como se isso, por si só, mudasse o que é certo ou errado. Entendi. Uma descrição de como as coisas são não define como elas deveriam ser. E que outra confusão o texto aponta? Outra é confundir a nossa percepção dos fatos, que pode mudar, com os valores morais em si, que seriam imutáveis. Como assim? Dá um exemplo. O exemplo clássico das bruxas de novo. Antigamente, em alguns lugares, pessoas eram condenadas, acusadas de fazer mal aos outros com magia. Hoje, a gente não acredita nisso, na maioria das culturas. Certo. O texto argumenta o valor fundamental, tipo, não se deve matar pessoas inocentes ou prejudicar os outros intencionalmente errado. Esse valor não mudou. O que mudou foi a nossa crença sobre o fato. A gente não acredita mais que aquelas mulheres podiam causar doenças com maldições. O valor não prejudicar continua o mesmo. A crença sobre a capacidade delas fazerem isso é que mudou. Interessante essa distinção. O valor permanece, mas a aplicação muda, porque nossa compreensão do mundo muda. Isso. Outro exemplo que dão é o das vacas na Índia. Para um ocidental pode parecer estranho não comer vaca. Mas o texto diz que isso não significa que o valor, respeito à vida, seja diferente. A diferença estaria na crença sobre onde a alma de um ente querido reencarnado poderia estar. Nenhuma das culturas acharia certo comer a vovó. A diferença é onde eles acreditam que a vovó pode estar. Faz sentido. E quanto àquelas situações super complicadas? Os dilemas morais que parecem não ter saída boa. Tipo, mentir para salvar a vida de alguém. Isso não mostraria que a moral é relativa à situação? O texto argumenta que não necessariamente. A dificuldade em aplicar um princípio absoluto numa situação complexa não prova que o princípio não existe. Pelo contrário. Como assim? Pega o dilema clássico do bote salva-vidas. Tem 5 pessoas, mas o bote só aguenta 4. Quem fica para trás? É uma decisão horrível, trágica. Mas o próprio debate difícil só existe porque a gente parte do princípio de que toda vida tem valor. Se a vida não tivesse um valor intrínseco, a decisão seria fácil. Joga fora o mais fraco ou quem você gosta menos. A dificuldade está na aplicação dolorosa, não na inexistência do valor vida. Entendi. A tensão vem justamente porque a gente reconhece o valor absoluto que está em jogo. Exatamente. E tem outras confusões também. Quais? Confundir a ordem moral absoluta, o quê, com a manifestação cultural relativa, o como. Explica melhor. Por exemplo, o texto diz que praticamente todas as culturas valorizam coisas como respeito pelos mais velhos ou a necessidade de alguma forma de saudação ao encontrar alguém. O que, respeito, reconhecimento do outro, seria universal, mas o como isso se manifesta varia enormemente. Pode ser um aperto de mão, um beijo no rosto, uma reverência, um abraço. Ah, tá. A forma muda, mas o princípio por trás é o mesmo. Isso. A variação na forma ou como não negaria o valor universal por trás, o quê? E mesmo quando as pessoas discordam sobre assuntos morais importantes, tipo, sei lá, aborto, pena de morte, isso não é prova de que tudo é relativo? O texto diz que não. Argumenta que muitos desacordos morais intensos acontecem justamente porque ambos os lados estão, na verdade, defendendo valores que eles consideram absolutos. Como assim? Pega o debate sobre o aborto, por exemplo. Geralmente, um lado defende o valor absoluto da vida desde a concepção, e o outro defende o valor absoluto da autonomia da mulher sobre o próprio corpo e sua liberdade.
Certo, são dois valores fortes e em conflito. Exato. O desacordo não seria sobre a existência de valores absolutos, mas sobre qual valor deve ter precedência naquela situação específica, ou sobre como definir os termos-chave, o que exatamente constitui uma vida humana com plenos direitos naquele estágio. O conflito pressupõe que ambos os lados acreditam estar defendendo algo objetivamente importante. Entendi a linha de raciocínio. E tem mais alguma confusão comum que o texto menciona? Sim. A última que eles listam é confundir fins absolutos com meios relativos. Fins e meios. Por exemplo, tanto pessoas com visões políticas mais à esquerda quanto mais à direita podem concordar com o fim absoluto de que devemos ajudar os pobres. O valor é o mesmo, mas eles discordam radicalmente sobre os meios para alcançar esse fim. Ah, tipo, um defende mais programas sociais do governo, o outro mais incentiva a iniciativa privada e oportunidades de emprego. Exatamente. A discordância sobre o como fazer os meios, que podem ser relativos e debatíveis, não significa que não haja concordância sobre o que deve ser feito, o fim, o valor absoluto de ajudar quem precisa. Uau, são várias distinções importantes para pensar sobre o relativismo. Agora, uma outra forma muito comum hoje de explicar de onde vem a moralidade é pela evolução, pela perspectiva darwiniana, né? Como o texto lida com essa explicação? Aborda diretamente, sim, é um ponto crucial. A visão darwinista mais comum, como o texto a apresenta, explica a moralidade como algo que evoluiu. Um instinto, talvez, selecionado porque ajudava na sobrevivência do grupo, na cooperação. Certo. A ideia de que o altruísmo pode ter vantagens evolutivas para o grupo. Isso. Mas o texto faz várias críticas a essa explicação. E quais são as principais críticas que ele levanta contra a explicação darwinista da moral? A primeira é meio filosófica, mas fundamental para o argumento deles. A moralidade lida com coisas imateriais. Justiça, dever, amor, ódio. Isso não tem peso, não tem átomo. Verdade. Já o darwinismo clássico, na visão do texto, trata fundamentalmente de processos materiais, biológicos. Como que algo puramente material, moléculas, genes, reações químicas, pode gerar um senso genuíno de dever moral, de responsabilidade. Moléculas não têm obrigações morais, né? Pro deve ser moral. Exato. A segunda crítica é que a moralidade não pode ser só um instinto, porque a gente vive tendo instintos conflitantes. Como assim? Lembra do exemplo do C.S. Lewis, de ver alguém se afogando? Um instinto pode gritar, perigo, foge para salvar a sua pele. Outro instinto, talvez de empatia ou cuidado, pode dizer, ajuda. Sim, temos impulsos diferentes. E o que faz a gente decidir qual deles seguir? O que nos diz que, em muitas situações, o certo é ignorar o instinto de autopreservação e seguir o de ajudar, mesmo com risco. Lewis, e o texto concordam, diria que a lei moral, ela funcionaria como uma partitura de música, que diz qual nota, qual instinto, tocar em qual momento. A lei moral estaria acima dos instintos, julgando qual deles seguir. Interessante essa analogia da partitura. E isso levanta outra questão. Por que, do ponto de vista puramente de sobrevivência, a gente deveria sequer valorizar o instinto de ajudar, em vez do de fugir? A evolução não deveria favorecer o egoísmo, a autopreservação acima de tudo? Exatamente. Essa é outra crítica do texto. Por que a gente considera a sobrevivência do outro, ou o altruísmo, como algo bom em primeiro lugar, se tudo é só uma questão de passar genes adiante? E mais, como a visão darwinista explica comportamentos humanos de autossacrifício extremo, mártires, soldados que se jogam numa granada para salvar os outros, isso vai totalmente contra a sobrevivência individual. Verdade. Fica difícil encaixar isso numa lógica puramente de sobrevivência do indivíduo. Outro ponto. Mesmo que a genética influencie nossa capacidade de ter sentimentos morais, ou nossa predisposição a agir de certa forma, isso não prova que a moralidade em si seja só uma construção biológica. Como assim? O texto compara com aprender matemática. Você pode ter uma aptidão genética para matemática, e você certamente aprendeu com seus pais ou professores. Mas isso não significa que as leis da matemática 2 mais 2 igual a 4 foram inventadas pela sua mãe ou pelos seus genes.
Elas existem objetivamente, você só as descobriu ou aprendeu. A moralidade poderia ser assim também. Entendi. A forma como a gente percebe ou aprende algo não define a natureza daquilo que é percebido ou aprendido. Exato. E talvez a crítica mais forte que o texto faz à explicação darwinista seja: Qual? é que ela não oferece nenhuma razão lógica para a gente obedecer a esses supostos sentimentos morais que a evolução nos deu. Explica isso melhor. Se a moralidade é só um produto da evolução, uma adaptação que foi útil no passado, por que eu deveria seguir esses sentimentos hoje? Se eu for mais forte ou mais esperto, por que eu não deveria explorar o mais fraco se isso aumentar minhas chances de sucesso ou sobrevivência? Que base objetiva existiria para condenar isso? Além de eu não gosto disso. Um sentimento que a própria evolução poderia ter me dado, mas que eu poderia escolher ignorar. Entendi. A explicação darwinista descreveria de onde o sentimento veio, mas não daria um motivo para obedecê-lo, um dever ser. É essa a crítica. Faltaria o fundamento para o dever. E o texto parece levar essa linha de raciocínio bem a sério, né? Mencionando algumas figuras e ideias bem controversas para ilustrar as possíveis consequências. Sim, ele entra numa parte delicada, seguindo aquela linha de que ideias têm consequências. O texto afirma, por exemplo, que figuras históricas como Hitler teriam se apropriado de uma interpretação da teoria de Darwin para justificar suas ideologias de superioridade racial, de luta pela sobrevivência, onde o mais apto elimina o mais fraco. É uma acusação forte. É forte. E cita também um livro didático americano antigo, usado na época do famoso julgamento Scopes, que classificava as raças humanas numa hierarquia, colocando a caucasiana no topo. É importante frisar. A fonte usa esses exemplos para argumentar que uma visão de mundo estritamente materialista e darwinista, levada às últimas consequências, poderia abrir portas para esse tipo de conclusão, por remover uma base transcendente para o valor igual de todos os seres humanos. Certo. A ausência de um padrão moral externo poderia levar a isso, segundo o texto, e ele menciona pensadores mais recentes também nesse contexto. Menciona, sim, e as ideias apresentadas são, de fato, chocantes e controversas. Cita, por exemplo, o filósofo Peter Singer. Segundo a interpretação da fonte, Singer argumentaria que o valor da vida de um recém-nascido, especialmente se tiver alguma deficiência, poderia ser considerado menor que o de alguns animais adultos e que o infanticídio poderia ser justificável em certos casos. Pesado. Muito. Cita também James Rachels, que, novamente, segundo a fonte, teria ponderado sobre a possibilidade ética de usar indivíduos com deficiências mentais profundas em experimentos médicos, quase como animais de laboratório, ou até como fonte de alimento em situações extremas. Nossa! E menciona ainda Thornhill e Palmer, dois autores que escreveram um livro argumentando que o ato do estupro teria uma base evolutiva com uma estratégia reprodutiva alternativa que teria sido selecionada em nossos ancestrais. Difícil até de ouvir. E a fonte conecta essas ideias diretamente à falta de uma base moral objetiva transcendente. Precisamente, esse é o ponto central da fonte ao trazer esses exemplos, que, vale repetir, são a interpretação da fonte sobre esses pensadores e suas ideias. O argumento é, se não existe Deus, se tudo é apenas matéria e evolução segue acontecendo, que base objetiva externa você teria para condenar moralmente essas conclusões, por mais horríveis que nos pareçam? Dentro dessa lógica estritamente materialista, elas poderiam ser vistas apenas como produtos da biologia, ou cálculos de utilidade, ou estratégias evolutivas. Não haveria um padrão moral absoluto vindo de fora do sistema para dizer categoricamente isto é errado, independentemente das consequências ou da biologia. Entendi. A falta desse padrão externo deixaria tudo numa área cinzenta de cálculo ou biologia, sem um errado absoluto. Exato. O texto acaba criticando a explicação darwinista da moral como sendo meio que uma história para boi dormir, uma justificativa ad hoc que parte de pressupostos filosóficos, materialismo, e não de provas empíricas robustas de como exatamente a moralidade teria evoluído biologicamente. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso,
Resumindo, o argumento principal que a gente explorou a partir desse material, o texto defende com unhas e dentes que existe sim uma lei moral objetiva, um padrão de certo e errado que a gente meio que intui, que a gente conhece lá no fundo, mesmo que a gente negue ou não siga sempre. Isso. E que nossas reações, a própria ideia de direitos humanos universais, nosso senso de justiça, a capacidade de comparar a Madre Teresa e Hitler, tudo isso seriam digitais dessa lei moral na nossa consciência. Certo, e o passo seguinte do argumento é: se essa lei existe, ela não pode ter vindo do nada, precisa ter uma fonte. Exato. E a fonte argumenta que essa origem não pode ser só a sociedade, porque a sociedade muda e às vezes erra feio, nem só a biologia, que seria material e não explicaria o dever. Teria que ser algo ou alguém que está além, que transcende o mundo físico, um legislador moral. E sem esse legislador, sem esse padrão que o texto identifica com a própria natureza de um Deus justo e bom. A diferença moral entre Madre Teresa e Hitler seria, no fim das contas, só uma questão de opinião, de gosto, sem peso objetivo. E qual a conclusão do texto sobre as pessoas que não acreditam nesse legislador? Os ateus, os agnósticos, eles não podem ser morais? Podem, claro. O texto faz questão de dizer isso. Pessoas ateias podem ser extremamente morais, éticas, muitas vezes até mais que pessoas religiosas na prática. Por quê? Porque, segundo o argumento, essa lei moral estaria escrita no coração de todos, independentemente da crença religiosa. Ah, então a lei afetaria a todos. Sim. A diferença, por texto, não estaria na capacidade de ser moral, mas na justificativa filosófica para essa moralidade. A visão de mundo ateu, segundo o texto, teria dificuldade em fornecer um fundamento objetivo e último para esse certo e errado que o próprio ateu reconhece e pratica. Faltaria o alicerce final, entende? Entendi. A prática pode existir, mas a justificação teórica ficaria incompleta dentro daquela visão de mundo. É essa a conclusão da fonte. E ela nos deixa com uma provocação final, quase um desafio para quem está ouvindo. Qual seria? É mais ou menos assim. Se você admite que existe pelo menos uma única coisa no mundo que é objetivamente errada, não só uma questão de opinião, mas errada mesmo, para todos, em qualquer lugar. Tipo o quê? Sei lá, torturar criancinhas por diversão, ou os atos de Hitler que a gente mencionou, ou um ataque terrorista, como o 11 de setembro. Se você admite que qualquer uma dessas coisas é objetivamente má, Sim. então, seguindo a lógica que o texto apresentou, você já estaria implicitamente admitindo que existe um padrão moral absoluto, uma linha reta, para poder chamar algo de torto. Faz sentido pela lógica apresentada. E se existe esse padrão absoluto, isso te forçaria a pensar seriamente sobre de onde ele vem, a confrontar a possibilidade da existência de um legislador moral por trás de tudo. Uma ideia forte mesmo, deixa a gente pensando. Bom, com essa reflexão, acho que fechamos nossa análise de hoje desse material denso, hein? Fechamos sim. Deu para explorar bastante os argumentos. Com certeza. Valeu e até a próxima exploração.